Vamos estudar a história da Idade Média. História da Idade Média. O período da Idade Média corresponde ao ano de 476 a 453 d.C. Este é um importante período da história. Aconteceu no continente europeu a Europa feudal. O início da Idade Média. A Idade Média começa com a invasão dos povos bárbaros. A invasão dos povos bárbaros. Os povos que invadiram o Império Romano foram povos tais como vândalos, godos, visigodos, ostrogodos. Os povos bárbaros invadiram a cidade de Roma. Os povos bárbaros saqueavam, roubavam e matavam. Devido à violência, as pessoas fugiram da cidade. As pessoas fugiram para as grandes fazendas. As grandes fazendas eram chamadas de feudos. Nascia, então, o sistema feudal. Nos feudos surgiram relações de reciprocidade. Relações de reciprocidade significa benefícios para ambos. No seu feudo, o senhor feudal tinha o seu próprio exército. Nos feudos, os senhores davam a proteção à vida dos servos. Em troca, os servos trabalhavam e pagavam impostos aos senhores. Os senhores feudais eram os donos das terras. As terras eram divididas em reserva senhorial, manso servil e manso comum. Manso senhorial, terras onde a produção era exclusiva do senhor feudal. Manso servil, os servos produziam, mas a produção era de ambos, servos e senhor. Manso comum, terras de uso comum de ambos, servos e senhores. Os servos pagavam 4 tipos de impostos aos senhores. Pagavam corveia, talha, banalidades e mão morta. Corveia. O servo tinha que trabalhar na terra e o que produzia pertencia ao senhor feudal. Talha. Tinham que dar ao senhor uma parte do que produziam na terra do manso servil. Banalidades. Tinham que dar parte da produção para usar as ferramentas do senhor. Mão morta. Herdeiros deviam pagar os impostos que caberia a um servo falecido. Havia poder político próprio em cada feudo. Os senhores feudais que possuíam o poder político. O rei não tinha poder político. Ele apenas representava. A Igreja Católica era uma instituição muito poderosa. A Igreja poderia até punir pessoas com pena de morte no Tribunal da Inquisição. Para a Igreja, a alma tinha mais valor que o corpo. Para a Igreja, se uma pessoa fosse julgada pecadora, deveria morrer sacrificada. Acreditava-se que o sacrifício de morte iria salvar a alma do pecador. Predominava-se o teocentrismo. Deus estava no centro de tudo. A fé e Deus justificavam todas as causas e ações humanas. Neste vídeo, estudamos um pouco da história da Idade Média.